Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. É inegável de que já começa a ter um certo enfado de tudo aquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Os juristas, os advogados, o comércio, todos eles já começam a analisar com mais frieza e ver que aquela fantasia, aquele sonho irreal está no fim. Por exemplo, a ação daquilo que está acontecendo na área da justiça. Porque o pior não é você voltar atrás. É você voltar atrás e ser condenado porque voltou atrás. A partir do momento que alguém está fazendo uma coisa ilegal e sabe que é ilegal e precisa, porque os efeitos colaterais estão muito fortes, e precisa voltar à normalidade, e percebe de que voltando à normalidade, além de um prejuízo muito grande, pode provocar o desencadeamento de algumas cobranças daqueles que já avisam há muito tempo de que esta aposta em uma ilegalidade pode dar um preço muito alto. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, que esteve no Supremo Tribunal Federal até pouco tempo, ele disse que o STF não deveria julgar acusados do 8 de janeiro. Mas é claro que não, porque o STF só deve julgar diretamente aqueles que têm foro privilegiado. Não é o caso dos baderneiros que fizeram algum tipo de baderna lá no 8 de janeiro de 2023. Não é o caso. Ah, mas é o caso da Justiça Federal. Sim, se é crime federal, tem que ser, se é pretenso crime federal, tem que ser julgado por uma Justiça Federal. Mas a Justiça Federal não é tão somente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a última instância onde os últimos recursos são discutidos, e especialmente quando se trata de constitucionalidade ou não. Isso é o fundamento de uma corte de última instância. E outros, agora há pouco estava vendo que os comerciantes da Faria Lima, que é a rua de maior, ou seja, é como se fosse que é em São Paulo, a Faria Lima, que é no centro de São Paulo, eles já começam a tirar o pé do acelerador acerca do investimento e começam a pisar no freio. Por quê? Porque estão percebendo que as narrativas estão caindo por terra, que aquilo que era apenas narrativa, como eu já disse aqui esses dias, é um comentário que a gente fez, quando não são fatos e são apenas narrativas, a tendência é virar fumaça. E é isso que está começando a acontecer. O grande problema é que quando há um desencadeamento de batimento de cabeça, sabe? Como se fosse o cobertor estreito ou curto. Se você cobre a cabeça, descobre os pés. Se você cobre os pés, descobre a cabeça. E aí, de onde vai vir a outra parte para deixar o corpo confortável? Eu tenho dito aqui, meu amigo, cuidado com as fantasias. Cuidado com esses discursos poéticos. Para quem não sabe, a poesia é aquilo que foge do senso comum, né? É, aquilo que foge do senso comum. Cuidado com esses discursos poéticos, sabe? Aquela coisa como que se instalar de dedo as coisas mais lindas do mundo, aquele sonho dourado acontecesse. Não. A gente precisa viver uma vida de esforço, de trabalho, mas com o pé no chão, sabendo que o bem e o mal
vão sempre estar colidindo, vão sempre estar se engalfinhando, tentando um passar o outro. Quando é que o mal vence? Quando o bem se dá por vencido, se entrega, quando o bem para. Mesmo que pareça que o mal está vencendo, às vezes é apenas uma aparência. Se houver a predominância da insistência do bem, ele vai conseguir vencer. Eu, que sou evangélico, né? Graças a Deus, há muitos anos, sempre estou aqui tipificando com a Bíblia, né? Nós estamos agora na semana conhecida como Semana Santa. Estamos hoje à terça-feira, aliás, à quarta-feira. Perdão, estamos na terça-feira. Estamos numa terça-feira. E é a semana considerada santa, sexta-feira, a conhecida Sexta-feira da Paixão, que é feriado nacional. Por se tratar desse assunto, né? Imagine o que aconteceu lá há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo, preso, crucificado, morto, parecia que tudo tinha se acabado. No entanto, como ele estava apenas cumprindo aquilo que era a determinação do próprio Deus, porque Jesus não foi crucificado porque os homens eram bravios, porque os judeus, porque os romanos. Não, ele foi crucificado porque Deus deixou ele ser crucificado. Era aquilo que era necessário fazer para resgatar o homem lá depois daquele problema bem grande que Adão gerou para toda a humanidade com a sua desobediência. Jesus veio para resgatar essa possibilidade do homem novamente voltar a ter comunhão com Deus. E aí, mesmo que todos dissessem, não, nós derrotamos aquele que queria ser o rei, mas o rei aqui e tal, né, defendendo o reinado de Roma e tal, o império. Não, mas não pode, porque rei mesmo é só, sabe? No entanto, esse Jesus ressuscitou. Parecia que tinha sido derrotado. Ele ressuscitou. E aí tudo renasceu. A objetividade é essa. Você precisa persistir. Agora não vá com essa coisinha de não me toque, de merecimento, de coisa, porque não é assim não. Deus tem a obrigação de fazer o que eu quero. Não é assim não, meu amigo. Aliás, Deus não tem obrigação é com nada. Sabe? No relacionamento entre Deus e você, entre Deus e eu, sou eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim, não. Deus não precisa de você para nada, não é para nada mesmo, é zero. Paulo Mesquita, não diga isso não, porque eu sou tão bonzinho, eu dou esmola, estou aqui, jejum todo dia agora na Semana Santa e não sei o quê. É zero, amigo, não vale nada isso aí, nada. E não é seu pseudo sacrifício, a sua bondadezinha que vai constranger Deus a alguma coisa, não, a nada. Apenas se você for através de Jesus. Aí é beleza. Então, nós estamos vivendo num Brasil assim, onde as pessoas trazem uma conversa, uma lorota, aquela coisa fantasiosa, e as pessoas abrindo mão da luta. Nesse período político agora, que estamos aí num ano político, né? Vai ter um monte de discurso, o cara querendo resolver tudo ao mesmo tempo, sabendo que não consegue resolver, muitas vezes, nem problema pessoal dele. Aqueles que vão se discursar, dizendo, olha, por mais saúde, mais poder, tal, coisa, só coisa boa, só fantasia, como se tivesse, sabe, um mundo apenas de conto de fadas. O mundo de conto de fadas, ele existe apenas nos filmes ou nos teatros. Mas a realidade é que o sol queima, o vento, né, resseca, a chuva molha, a lama atola, a poeira enfarenta, e assim a vida. E nós precisamos sobressair diante dessas dificuldades naturais da vida, que acompanha você, ser humano, e acompanha também o reino animal lá. Vê como é que é na selva. Os animaizinhos lá, para ter o seu filho, tem que ser tendo filho, uma tendo filho e os outros ali vigiando, ou então nasceu com 1 minuto, tem que estar correndo, porque senão morre. Porque é assim a vida na terra. Fuja dessa fantasia, e as fantasias estão
virando nada. Tanto é que a imprensa já está percebendo isso, a justiça já está percebendo isso, o comércio já está percebendo isso, de que aquele mundo fantasioso pintado em 2022 não existe. Não existe mesmo. Certo? Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.